Gibis, HQs, quadrinhos. Eles estão no Caldo de Cultura de hoje. Você vai conhecer quem produz e saber como é o mercado para os quadrinistas locais. A alquimia e o trabalho artesanal na produção de joias. A história do grupo de percussão da Universidade Federal do Paraná. E no quadro Dê Ouvidos, música grega. Olá! 30 de janeiro é o Dia Nacional dos Quadrinhos. Para celebrar a data, o Caldo de Cultura mostra como é o trabalho dos quadrinistas de Curitiba. Você vai conhecer o processo de produção das tiras, que estão nos jornais, nas bancas de revista e até mesmo em camisetas e na internet. Crianças, jovens e adultos que têm em comum a paixão pelos quadrinhos. Este é o público da Gibiteca de Curitiba. Ela foi a primeira do gênero no Brasil. Hoje tem um acervo de 45 mil exemplares. Estão presentes heróis e vilões, séries nacionais e importadas, além das produzidas aqui mesmo em Curitiba. Foi participando dos cursos de histórias em quadrinhos da Gibiteca que muitos profissionais do desenho acabaram chegando ao mercado, como José Aguiar, um aficionado pelos quadrinhos que, de frequentador da Gibiteca, se transformou em professor e quadrinista. Acho que meu primeiro contato foram com os desenhos animados, filmes na TV, que me levaram a querer os gibis, sabe? Obrigar os pais a comprar, etc e tal. E a vontade de desenhar veio daí, né? Daí comecei a produzir minhas próprias ilustrações, ensaiar minhas primeiras histórias e ter a pretensão de ter meus próprios personagens. Conheci outros artistas, outras pessoas que já faziam, né? Outros que estavam começando como eu. Né, e foi uma troca grande, assim, que foram se formando grupos de interessados, a gente foi fazendo nossos fanzines, nossas exposições, e assim a coisa foi crescendo, até que daí surgiu a necessidade de ganhar dinheiro. Daí foi a hora de ingressar no mercado de trabalho, primeiro como ilustrador, né, trabalhei numa editora de livros didáticos, né, depois a gente montou um estúdio, né, eu, Luciano Lagares, a gente se juntou e começou a trabalhar dessa forma, né, mais profissionalmente, tentando se vender como ilustrador, e os quadrinhos foram correndo em paralelo. A realização dos trabalhos pessoais encontra obstáculos. Faltam investimentos e sobram concorrentes. Mesmo assim, é possível implementar alguns projetos. A gente fica sempre ao sabor dessas marés, assim. Há períodos onde há espaço remunerado, há períodos onde não há espaço remunerado, né? Às vezes cortam simplesmente por antipatia, mudou o editor, etc e tal, a gente fica meio sujeito a isso, quando é uma coisa mais autoral. E mesmo no trabalho diário, em ilustrações e animações, o pessoal da Open the Door não abandona a linguagem dos quadrinhos. E ela vem acompanhada de milhares de outras referências. Na biblioteca, artes plásticas, animação, cinema. O segredo é a informação. Se a gente não utiliza uma linguagem ou outra de quadrinhos nas outras coisas que a gente está fazendo, né, a gente pelo menos lembra de alguma coisa que viu e que gostou e que poderia ser bem utilizado, né? E eu acho que vai ser difícil evitar, porque o quadrinhos ele sempre chega antes pra gente, né? Você tem que estar ligado com o que acontece com o cinema, um pouco com artes plásticas. Nós temos formação de artistas plásticos, né? Você tem que estar ligado com gravura, escultura, pintura, conhecer desses clássicos, saber o que está acontecendo de novo. Você tem que estar acompanhando as tendências para você estar sempre se renovando, então você não pode ficar apenas nos quadrinhos. E nessas outras áreas, mesmo assim, você acaba sendo meio tendencioso, procurando coisas próximas, semelhantes. É difícil você ir para algo radicalmente diferente. Para Guilherme Caldas, da Candyland Comics, o suporte do quadrinho é o que menos importa. Afinal, ele pode estar em todo lugar. Eu acho que quadrinhos é muito mais um estilo de você desenhar, um estilo de você pensar certas coisas, do que exatamente ser uma revista ou um livro, né, ou estar numa tirinha de jornal. Porque quadrinhos vai além disso, né? Ele pode estar nas paredes, sob forma de grafite, ele pode estar na internet sob formas outras, além de um site convencional. Eu acho que
é um território aí bastante amplo. Guilherme se aproximou dos quadrinhos na época da faculdade, em São Paulo. Com alguns amigos, lançou um fanzine, tudo bem artesanal, à base de desenho, cola e xerox. E o fanzine era o Luke Skywalker with Diamonds, que teve 4 números. No número 2 do Luke, esse cara que me chamou, que é o Olavo, ele escreveu e desenhou uma história e ele chamou de Candyland. E era um contraponto à história, porque era uma história assim, os caras num deserto, esturricado, no meio do nada, todo mundo só se dava mal, eles só faziam besteira, e o nome da história era um nome assim, lindinho, bonitinho, e eu achei aquilo, adorei, eu gostava muito dos textos dele, gosto ainda, e só que ele achava que o desenho dele não era bom, ele achava que eu deveria desenhar. Falei, maravilha, né? Mas eu achava as histórias bacanas, falei, não, vamos lá, eu desenho. Aí no número 3 do Luke eu desenhei, acho que saiu uma no número 4, agora não lembro, e eu comecei a desenhar, daí o Luke acabou, tipo, né, que nem banda, assim, né, o pessoal se enche o saco, um briga com o outro e tal, só que nós continuamos fazendo, então a gente fez depois do Luke a gente fez um fanzine chamado Candyland, depois a gente inventou um outro que não era Candyland, mas daí já era assim, Candyland apresenta, e a partir daí virou o nome uma espécie de assinatura, que eu, mais eu até do que ele, usava nas coisas que eu fazia. Candyland não está apenas nos fanzines, nas revistas, nas capas de CD ou no storyboard de videoclipes, mas em camisetas. E nas etiquetas, mais histórias em quadrinhos. As parcerias também foram aparecendo, primeiro com os brasileiros, depois com os artistas do exterior. Os artistas do exterior, normalmente a gente solicita a autorização, faz as negociações de valores e tal, e traz, né? Com esse artista especificamente de Iugoslávia, que é o Aleksandar Zongraf, a gente já teve umas coisas de fazer umas trocas, né? O cara mandou uns livros e mais alguma coisa, a gente manda umas camisetas e um material daqui, quer dizer, a gente acaba fazendo um salsicho aí, né? Mas que dá certo sempre, né? Pelo menos a gente não tem do que reclamar e eu acho que os artistas também não. E para quem quer começar, alguns conselhos. A melhor saída é fazer fanzine mesmo, seja ele eletrônico, seja ele um papel grampeado, xerocado e grampeado. Eu acho que esse é o jeito assim, de você ter o retorno de terceiros, né? Acho que o primeiro passo seria você querer fazer os quadrinhos, né? Aí depois você começa, querendo fazer, você já começa a se inteirar e ir atrás das pessoas que fazem, assim, né? Aí você tem que ver exatamente o que você quer fazer, assim. Por exemplo, assim, você quer publicar e ficar rico com eles. É uma meta que é um pouco mais complicada, assim, né? Ou você quer ter uma ideia boa e você quer simplesmente faz porque é legal, você quer fazer, quer trocar a tua ideia, você tem uma voz, você tem o que dizer, assim, e os quadrinhos, na tua opinião, assim, são a mídia melhor, assim, para você. Então a coisa já começa a ficar um pouco mais fácil. Você pode usar a internet, você pode, né? Atualmente é uma coisa autoral, não dá para sobreviver com quadrinhos, né? E eu não sei se isso vai melhorar ou não, né? Mas muita gente tem feito, tem experimentado muita coisa legal, né? Eu faço menos, assim, hoje em dia, fiz mais antigamente, mas a gente espera que o público evolua tanto quanto a arte, né? Que tem evoluído bastante. Um processo artesanal e milenar. A joalheria pode encantar não apenas pelo resultado final das peças, mas pela alquimia envolvida na fabricação. Ao conhecer de perto cada passo da produção de uma joia, entendemos por que ela também é uma peça de arte. A arte da joalheria é ancestral. Conchas, sementes e ossos eram usados como adorno pelo homem primitivo. O uso das primeiras joias teria relação com o sobrenatural, mas também com a atração para a conquista. As joias começaram a ser usadas pelos homens, em primeiro lugar, né? Que era justamente para fazer a atração disso daí. E o metal em si começou na época que o pessoal começou já a fundir os metais, começaram a trabalhar. Então, na Idade do Bronze, mais ou menos naquela época, onde eles já tinham capacidade de fazer toda a fundição do metal, né? As primeiras joias em ouro datam de 3.500 anos antes de Cristo e foram descobertas na região da antiga cidade de Ur,
fundada pelos sumérios no Vale do Rio Eufrates. O aprimoramento das técnicas fez surgir a profissão de joalheiro. Grosso modo, há 5.000 anos atrás, quer dizer, no início das primeiras civilizações, é já considerado a joalheria uma arte, né, já uma profissão. Principalmente na época do Egito, quando teve assim, tipo um boom da joalheria, né, onde todas as joias, todos os faraós trabalhavam, pediam para os ourives trabalharem as joias, mesmo os sarcófagos, tudo era trabalhado em ouro, né. Foi uma época muito rica da joalheria em si. O trabalho de joalheiro exige habilidade e senso estético. Além do gosto pela pesquisa de gemas e metais, é preciso estar inteirado das tendências na área do design. Do lado pessoal, acho que mais a paciência em si, tá? Porque a habilidade é adquirida. Quer dizer, se um ser humano consegue escrever, a dificuldade que uma criança tem para aprender a escrever é a mesma dificuldade que uma pessoa vai ter para aprender a fazer uma joia, né? Lógico, precisa dos equipamentos necessários, que hoje em dia não é um bicho de 7 cabeças, isso daí. E boa vontade, como eu falei, a paciência e a boa vontade. Luciano Gaeta é joalheiro desde 86. Ele mostrou ao Caldo de Cultura os passos para confeccionar uma joia. Primeiro, é preparada a liga em prata ou ouro. Ela dá resistência à peça. No caso da prata, ela é fundida a uma temperatura de 960 graus. O metal líquido é transformado em um lingote que é laminado. Aos poucos, ele vai ganhando a forma e o tamanho desejados. O lingote passa então pelo recozimento. Ele é aquecido a 400 graus e passa por um choque térmico para ganhar maleabilidade. Volta então para a prensa e é recozido mais uma vez. Agora, o lingote está pronto para ser transformado em um anel. Primeiro é tomada a medida. Depois, ele é cortado, tem as faces aparadas com uma lima e é curvado para ganhar forma. A solda é feita a 800 graus. A peça, em seguida, é mergulhada em ácido. O procedimento retira os óxidos e clareia o metal. Depois é dada a forma definitiva ao anel. A peça, em seguida, é limada e lixada para retirar qualquer marca. Depois de polida por dentro e por fora, ela está pronta para o uso. Luciano considera a Itália a meca do design de joias e acredita que a arte pode e deve ganhar um espaço cada vez maior no Brasil, especialmente pela criatividade dos profissionais. O Brasil tem uma das maiores minas de ouro do mundo. O Brasil é rico em pedras, quer dizer, água marinha, turmalina, citrino, ametista. E sem contar a mão de obra, que é uma mão de obra barata, que hoje dá de 10 em toda a mão de obra. Quer dizer, não digo dá de 10, mas concorre com o mercado com uma mão de obra barata, né? E boa, hoje já tem o CAD do computador, que já pode trabalhar em conjunto com ferramentas que podem polimerizar em 3D. Então tudo isso precisa de um empenho do joalheiro para correr atrás desse material e tentar sempre estar junto na vanguarda, né? E tem as pesquisas de moda, a tendência, para o que está acontecendo no mercado, o que o mercado está pedindo, o que está acontecendo no mundo. Então, quer dizer, são duas pesquisas distintas, porém tem que ser muito bem trabalhadas. No próximo bloco, a trajetória do grupo de percussão da Universidade Federal do Paraná e no quadro De Ouvidos, música grega. Saiba mais, o programa de bate-papo que mostra o diferente.
Serviços de qualidade na área de design e um preço bem abaixo do mercado é o que a Júnior Design, empresa júnior formada e gerida por alunos do curso de design da Universidade Federal do Paraná, tem a oferecer. Logomarca, folder, flyer, site, animação, trabalhos de design gráfico, geralmente a gente executa para outras empresas. A qualidade dos serviços oferecidos pela Júnior Design é garantida pela supervisão dos professores da Universidade Federal do Paraná. Basicamente a gente faz projetos objetivando antes de tudo o aprendizado, né? E tentando trabalhar só com empresas que não poderiam pagar um serviço de design profissional, assim, para evitar fazer concorrência desleal com elas, né? Já que a gente faz as coisas com um preço bem mais acessível. Falar em percussão, lembramos normalmente da bateria das escolas de samba ou dos tambores do maracatu, mas ela tem destaque não só na música popular. O grupo de percussão da UFPR, que é um dos grupos artísticos permanentes da universidade, divulga a música erudita contemporânea, especialmente a produzida pelos paranaenses. Curso de extensão no Departamento de Artes, voltado à prática instrumental e ao ensino da música a partir de ritmos brasileiros. Esta foi a origem do grupo de percussão da UFPR. O grupo surgiu a partir de um curso de extensão da Universidade Federal, chamava-se Percussão na Música Brasileira, que era ministrado por mim e por outro percussionista, o Berchon Dias. A ideia era, inicialmente, divulgar o repertório e o instrumental, o estudo da percussão, né? E também aproveitando para trabalhar a parte teórica, que era um pouco falha do pessoal que aparecia para fazer as aulas, assim. Então, a ideia era que eles aprendessem a ler música através do instrumental, do estudo da percussão. O pessoal foi ficando, aí de um ano para o outro foi acontecendo novamente o curso e as pessoas, ao invés de vieram novos, mas também foram permanecendo e melhorando. As possibilidades de trabalho com a percussão vão além da música popular. E para extrair de cada instrumento toda a riqueza de timbres e sonoridades, é preciso muito estudo. A percussão tem duas maneiras de você tocar. Assim, na música popular, como já diz o próprio nome, é possível a todos. Basta você ficar um pouco entre os músicos e já ir se assanhando, que logo você está tocando. Também na percussão existe, a partir do século XX, foi quando começou a surgir grupos e orquestras só de percussão, existe a percussão na música erudita. Que aí sim, como todo trabalho de música erudita, requer um estudo técnico muito apurado, e técnico, teórico, estético, e essa gama de coisas que vão montar a formação de um músico para a música erudita. Mas o instrumental é praticamente, não o mesmo, mas assim, todos os instrumentos que se usam em música popular, usam-se também na música erudita, não há diferença nenhuma. Assim, o bongô, a conga, o pandeiro, todos eles fazem parte também da mesma maneira, só que com funções geralmente um pouco diferentes. Às vezes para lembrar coisas de música popular, mas com funções bem diferentes do que se usa na música popular. O grupo de percussão é voltado essencialmente à música erudita contemporânea. Nós temos assim como objetivo principal a viabilização das obras compostas pelos músicos, os compositores, pesquisadores da Universidade Federal. Esse foi a primeira ideia que surgiu para formar o grupo e assim para ter uma razão de existir. Então nós gostamos muito de trabalhar com música nova, com estreias, e não só dos paranaenses,
que ultimamente temos trabalhado bastante, mas brasileiros e do exterior também. Já ganhamos partitura. Atualmente temos uma partitura que está sendo trabalhada de um americano que nos viu tocar em São Paulo, no Música Nova, e nos mandou uma partitura para tocarmos. Então, o repertório é composto do repertório de música contemporânea para percussão. Foi através da música popular que a percussionista Daniele Santiago chegou ao grupo. Comecei a estudar pandeiro sozinha, com amigos, assim. Daí comecei a estudar no conservatório aqui de Curitiba, comecei a fazer aula e comecei a estudar só percussão mesmo. Daí eu entrei no grupo da Federal através da oficina de Antonina, do Festival de Inverno da Federal. Daí fiz o curso do Paulo e ele ia preparar uma peça que precisavam 10 percussionistas. E daí me conhecia no curso e me chamou para fazer parte, para tocar nessa peça e fazer parte do grupo. Já a pianista Gisele Rizental foi atraída pelas pesquisas na música erudita. A pianista ingressou no grupo no ano passado. Meu repertório é um repertório mais erudito, confesso, mas eu até não completei, mas eu fiz pós-graduação em música do século XX, né, música contemporânea, então não estava assim de todo desfamiliarizada. É muito gostoso, porque é um grupo muito coeso, as pessoas são muito amigas, nós ensaiamos bastante, e é normal, como se estivesse tocando numa orquestra, é quase a mesma coisa. O ingresso no grupo de percussão é aberto a todos. A formação dos músicos para o grupo de percussão funciona através de um curso de extensão que existe até hoje, que é o do início e que vai sendo renovado ano a ano. As pessoas só precisam entrar em contato ou com a PROEC ou com o Departamento de Artes, que são os nossos dois contatos, por onde vêm os músicos. Não há necessidade nenhuma de ser músico já formado ou aluno da Federal, assim, ele é aberto à comunidade, basta procurar esses dois departamentos que eles nos indicam e aí a gente conversa e inicia. O quadro De Ouvidos desta semana traz a música popular tradicional grega. Ela difunde aspectos muito particulares da cultura do país, que une o clássico ao contemporâneo, o Ocidente ao Oriente. Dê ouvidos à música grega de Thelmo Osburger.
Bom, na verdade, antes de querer tocar música grega, eu comecei a ouvir música grega. Eu comecei a estudar grego em 97, comecei a me interessar pela cultura e fui atrás de gravações de música grega, comecei a ouvir bastante e, de brincadeira, eu comecei a cantar também, junto, né? Daí eu fiquei com vontade de aprender a tocar buzuki também, que é esse instrumento tradicional grego. E quando eu fui para a Grécia em 2001, eu comprei um instrumento lá, fiz aulas, comecei a tocar e desde então eu tenho me dedicado bastante. Comecei a ensaiar com o Júnior, que é meu tio, o irmão da minha mãe, e a gente tá criando um repertório já, a gente já está com 14 músicas ensaiadas.
meus pais sempre ouviram muito música erudita em casa. E eu, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu devia ter uns 10, 12 anos, assim, eu comecei a estudar violino, mas não posso dizer que eu cheguei a aprender a tocar nada, assim, porque o máximo que eu fazia era tocar aquelas musiquinhas simples de método, assim. Daí eu parei, eu não estava me dedicando muito, estava ficando caro, eu parei de tocar o violino e fiquei um tempo sem mexer com música. Daí eu voltei a mexer com música mesmo agora, com música grega. Na música ocidental você tem o modo maior e menor, na música do Oriente Médio você tem dezenas de modos diferentes. Você pode pegar esses modos orientais e tocar eles numa escala temperada de 12 semitons, certo? Com algumas aproximações, né? Talvez seja uma coisa meio abstrata para quem não conhece música, mas isso, por um lado, tira algumas nuances de intervalos de sons que existem na música do Oriente Médio mais oriental, na música turca principalmente, mas ela se torna harmonizável. Então, essa música popular grega do século XX, ela, de certa forma, ela cristaliza bem a posição cultural da Grécia no mundo mesmo. Ou seja, um país que está entre Ocidente e Oriente e, além de ter uma cultura própria que sobreviveu durante muito tempo, ela traz em si influências de várias culturas e vários períodos da história. Από τη γειτονιά σου, για τα γλυκιά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου, για τα γλυκιά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου, νοστιμό τρελό μικρό μου, μαγικό μελάτινο. Φυλάκι σου βγάλα το στόματάκι σου, μη θες να με παιδεύεις, εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις, εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις, νοστιμό τρελό μικρό μου, μαγικό μελάτινο μου. Βγαίνεις να σε ειδώ που ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, κρυφά από τη μαμά σου, εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις, εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις, νοστιμό τρελό μικρό μου, κορμί μελάτινο.
O Caldo de Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.